Olá! Se eu não posso esperar tanto da supressão ácida nos pacientes com manifestação extraesofágica da doença do refluxo, como neuromodular? Nós estamos aqui no nosso videocast descomplicando as manifestações extraesofágicas da doença do refluxo gastroesofágica. Aqui, eu, Carla Granja, Fábio Teixeira, do Núcleo de Avaliação Funcional do Aparelho Digestivo. Falamos tanto de neuromodulação. E aí, Fábio? Como é essa tal neuromodulação? Confesso a vocês que primeiro eu fui ameaçado de morte para que eu não converse muito, ou não fale muito daqui. Tem aqui algumas pessoas ameaçando com um revólver, com tudo mais, querendo que eu cale minha boca daqui a pouco. Eu amo falar sobre neuromodulação, que eu acho que é muito impactante falar sobre neuromodulação. Mas, Carlinha, assim, fazendo uma avaliação global do que os estudos vão estar trazendo para a gente de forma mais moderna, nós temos a possibilidade de observar na orofaringe esse novo momento que é o entendimento do eixo cérebro-intestino, cérebro-laringe. E aí nós temos algumas drogas que nós podemos debater um pouquinho com o nosso colega. Primeiro, se a gente for pensar que nós precisamos atuar de forma mecânica e funcional para poder evitar que tenha um refluxo, o baclofeno seria uma droga de escolha, porque ele iria lá atuar no relaxamento transitório do esfíncter esofagiano inferior. Porém, os estudos mostram que ele, comparado à gabapentina, tem uma eficácia parecida, em torno de 53% a 56%. Porém, os efeitos adversos, que a sonolência, a tontura, náuseas, trazem com que o paciente não tolere, em mais de 30% das vezes, a utilização. Porém, aquele paciente que você realmente tiver a compreensão, que tiver um esfíncter mais hipotônico, um esfíncter mais curto, intraabdominal, aquele paciente obeso, aquele paciente que tenha alguma disfunção com etilismo, esse paciente pode se beneficiar com baclofeno. Começar com a dose de 10 miligramas, Carlinha, de forma gradativa, progressiva, chegando até 30 miligramas ao dia, numa dose de tolerância ao longo de 1 ou 2 semanas para o paciente, e aquele paciente que precisa de maior modulação pode chegar até 60 miligramas. Depois disso, não passar de 2 meses, começar a fazer também a dose de regressão, a dose de retirada, não pode retirar subitamente. E você vai chegando até chegar a 10 miligramas, espaçando e parar, não passar de 3 meses. A droga permite também uma neurosensibilidade também para o esôfago distal. Ele tende a controlar a neurosensibilidade no reflexo esôfago-traqueobrônquico. E alguns estudos mostram que ele tem até uma ação também no reflexo da tosse. Mas é uma droga que os consensos mostram que, devido a essas adversidades, para manifestações extraesofágicas, ele fica como a última opção. Os GABAérgicos, que é a gabapentina e a pregabalina, trazem um racional muito maior, porque eles impedem o reflexo e atuam também no arco reflexo, na parte central do reflexo da tosse. Para tosse tem um entendimento maravilhoso, Carlinha. É uma droga espetacular. Nós temos uma vivência clínica muito boa, uma experiência com os nossos centros realmente de forma muito impactante. As duas drogas têm peculiaridades diferentes, tá? No início entrava ali muito mais com medo de se associar, de utilizar por ser uma droga epiléptica, então a gente tem que ter um entendimento dessa alteração, mas a pregabalina oferece uma modulação gradativa, por você ter microdosagens que você pode ir aumentando gradativamente, de 25 para 50, 75 miligramas, no qual o paciente deve se iniciar à noite, para evitar que ele tenha a tontura, o desmaio, sempre acompanhado nos primeiros dias, se for um paciente idoso, não pode ficar sozinho. Partir para a dose matinal apenas depois do 7º ou do 14º dia, para que esse paciente tenha uma compreensão que o mecanismo labiríntico dele pode ser mudado. E sempre
com observação, com acompanhamento. A gabapentina você pode começar por 300 miligramas e vai subindo para 600, atingindo 900 com uma dose terapêutica, podendo chegar à dose máxima de 1.600, mas não passar do que isso. A retirada também de forma gradual, porque a síndrome da abstinência é algo muito cruel para o paciente, você precisa retirar de forma muito mais lenta para todos eles. Quando a gente fala em neuromodular a laringe, nós temos o velho tricíclico. Nos trabalhos mostram que tem uma efetividade muito boa, começar com a amitriptilina, com a dose bem pequena, com 10 miligramas à noite. Lembrar que tem um efeito anticolinético, então o paciente pode ter xerostomia, o paciente pode ter reatividade na fase inicial, e o paciente passa a não ter muito mais uma compreensão, e ele piora no início dos sintomas, depois você tem que usar a saliva artificial. Pacientes que têm constipação tem que ter um alerta também, os pacientes tendem a piorar. E a amitriptilina, você começar junto com a nortriptilina com doses muito lentas. Sempre escolher uma ou outra, tá? Depende muito da experiência de cada um. Eu, particularmente, eu gosto mais da parte do perfil clínico da nortriptilina. Eu acho que o paciente tolera mais, principalmente mulher, tolera mais. Não chegar a uma dose maior, doses de 25 a 75 miligramas são suficientes para o efeito terapêutico. Essa você pode usar de forma mais prolongada, tá bom? Mas não podemos esquecer das outras drogas, Carlinha. Se o paciente tiver uma alteração de sono, você tem a trazodona, que tem um efeito maravilhoso. Você controla o sono do paciente e a sensibilidade orofaríngea. Se o paciente tiver uma necessidade de indução ao sono, você associa a melatonina, que a melatonina potencializa melhor esse efeito. Se o paciente tiver globos, ansiedade, transtorno de ansiedade, experimentem a buspirona. É uma droga extraordinária, não tem efeito cognitivo, não tem alteração da sexualidade, não tem aumento de peso, não tem dependência. Você pode associar com outras medicações, uma droga segura, você começa com 5 miligramas e vai partindo para 10, 15 até atingir a fase terapêutica, sem nenhuma alteração diária. Você pode fazer isso durante o dia. A trazodona sempre à noite, lembrando começar com 50 miligramas, e se o paciente tiver um perfil mais deprimido, você pode ir aumentando para 100, 150 miligramas. Pode usar uma dose de retardo na liberação para fazer um efeito durante o dia, para ter uma compensação também na ansiedade. Se o paciente tiver em algum momento, Carlinha, uma sensibilidade exacerbada, o paciente tiver dor com odinofagia, que isso é muito impactante nos novos trabalhos, mostra muito o impacto da odinofagia como perda da qualidade de vida do paciente, você pode lançar mão da pregabalina com a duloxetina. Raciocine que você pode estar diante de uma fibromialgia dentro da luz intestinal, dentro da luz orofaríngea. Nós estamos diante, talvez, Carlinha, da laringite irritada. Na síndrome do intestino irritável, nós temos também uma laringite irritável. Então, se nós fizermos essa alusão, a laringe ela pode estar mais sensível, e você vai precisar de drogas que trabalhem na acessibilidade, vai estar mais triste, drogas que trabalhem no lado do humor. E aí você tem a paroxetina, a fluoxetina, que tenha muito mais. Ou ela pode estar muito hiperativa, com pigarro, querendo expressar um sentimento da alma do ser humano. E você pode controlar isso com impulsos. Às vezes até com neurolépticos, com antipsicóticos, com a dose bem leve, para melhorar a qualidade de vida do paciente. É um mundo, meus amigos, essa neuromodulação. Então, se não me travarem, estão me chutando aqui por baixo, estão me mandando lá, disseram que vão cortar o vídeo, mas eu sou apaixonado e eu convido vocês a fazer parte dessa paixão que é a neurogastro, né, Carlinha? Eu acho que a gente pode prometer, né? Uma série descomplicando a neuromodulação. Gostei. Não é isso? Só de neuromodulação. É isso, né, Fábio? Mas, assim, a gente encerra essa série de manifestações extraesofágicas com a mensagem para você clínico, para você otorrino, cirurgião, gastro, endoscopista, cardiologista, pneumo. Nós precisamos unir forças para melhorar a qualidade de vida desses pacientes. A
neurogastro consegue dar respostas parciais, mas consegue dar boas respostas. Mas, acima de tudo, nós podemos unir tudo isso. No Descomplicar, eu acho que vale muito mais a unir as multiespecialidades em prol do paciente, porque ele vai se beneficiar com essa união. Estamos no NAFAGE, centros de motilidade de todo o Brasil, prontos para poder fazer parte da interface desse seu tratamento do dia a dia. Um forte abraço, aguardem próximos episódios e façam parte também desse nosso canal. Vão lá, assinem, apertem aquele botão de sino para que a gente toque algum momento para você e, se possível, dê um like também. Um forte abraço.